Olá, pessoal! Que maravilha em poder chegar, adentrar aí a sua casa, a sua vida, no mundo, agora no ar. A voz de Newton Marques. Receba aí o meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Que bom contar com sua presença, com a sua participação. Primeiramente te convido, deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Diariamente e periodicamente estamos produzindo vídeos acerca dos seus direitos. Direito à informação. Mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, novidade, todo o entretenimento nesse giro em 360 graus, agora pisando em solo. Vamos agora somar, multiplicar e acrescentar. Já ouviu dizer que a união faz a força? Também faz a diferença. Nós juntos somos mais. Não se esqueça, levanta da poltrona, folgado, fortalecendo, edificando a casa. Obrigado a todas as minhas corujas e corujinhas, conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão. A noite é uma criança. Então, mete o dedo aí, manda bala, manda ver na cabeça. Vamos acerca de admissibilidade recursal. O que é isso, cara? Admissibilidade recursal são os recursos, isso, na seara trabalhista. São recursos cabíveis que têm o cabimento no processo do trabalho. O recurso ordinário, o recurso de revista, os embargos de declaração, os embargos do Tribunal Superior do Trabalho, o agravo de petição, o agravo de instrumentos, nos artigos que estão registrados 893 e 897-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Exijam que o depósito recursal, recurso ordinário, recurso de revistas, embargo ao Tribunal Superior do Trabalho, recurso extraordinário, recurso ordinário em ação rescisória e agravo de instrumento. O depósito recursal pode ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. A fiança bancária consiste em um contrato em que o banco garante o cumprimento da obrigação de seu cliente, que é o reclamado. Por sua vez, o seguro-garantia judicial trata-se de um contrato de seguro firmado pelo reclamado com uma seguradora, que garante o pagamento de depósitos judiciais em dinheiro ou em penhora de bens que possam ser devidas pelo segurado, executado na pendência de execução judicial. Doravante, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. São isentos de depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas, as empresas em recuperação judicial e a massa falida, conforme a súmula 86 do Tribunal Superior do Trabalho. Também são isentas as pessoas jurídicas de direito público e o Ministério do Trabalho. Todavia, senhores, em relação às empresas públicas e à sociedade de economia mista, em caso de recurso, deverá ser recolhido o respectivo depósito recursal. Assim como ocorre com as custas nas hipóteses de recolhimento insuficiente do depósito recursal, o recorrente deverá ser intimado para promover o que é a complementação, se caso faltar, no prazo de 5 dias, e somente se não o fizer, ocorrerá o que é a deserção. Trata-se de um exemplo do princípio da primazia da decisão de mérito. Os pressupostos de admissibilidade são exigências claras legais que devem ser cumpridas a fim que seja analisado o mérito do recurso. Entretanto, agora preenchidos sob pena de não conhecimento do recurso,
Os pressupostos são previamente analisados pelo juiz que proferiu a decisão recorrida e posteriormente no tribunal pelo relator. Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, também chamados de subjetivos, relacionam-se com as partes, são eles a legitimidade, a capacidade e o interesse. Já os pressupostos de admissibilidade extrínsecos, também chamados de objetivos, refere-se aos recursos, são pressupostos de admissibilidade extrínsecos, a recuabilidade, a decisão adequada, tempestividade, depósito recursal, custas, regularidades de representação. Segue agora uma análise de cada um deles. A recuabilidade, que quer dizer do ato. O ato precisa ser recorrível entre os despachos de mérito expediente e a maioria quase absoluta das decisões interlocutórias não o são de imediato. As sentenças de procedimento sumário que não versarem sobre matéria constitucional são irrecorríveis. A adequação do recurso deve ser utilizado o recurso próprio e adequado para impugnar aquele ato. Tempestividade. O conhecimento do recurso depende de sua interposição dentro do prazo legal. O prazo dos recursos no processo do trabalho é unificado e corresponde a 8 dias, salvo os embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias, e o recurso extraordinário, em que o prazo é 15 dias. Os prazos no processo do trabalho são tantos contados em dias úteis, conforme o 775 da CLT. No processo do trabalho, litisconsortes com procuradores diferentes de escritórios de advocacia diversos não possuem o prazo em dobro para recorrer. Outros, sim, em outras palavras, as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, municípios, DF e outras respectivas autarquias e fundações de direito público têm prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, com exceções apenas da contestação, cujo prazo é em quadrúplo, 4 vezes. Ressalte-se que também, segundo o atual entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, é tempestivo o recurso interposto antes de publicado o acordo impugnado. O mesmo institui o artigo 218, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, segundo a qual será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do processo. Enquanto o depósito recursal, quando o depósito recursal, este possui natureza de garantia do juízo, portanto, só é realizado pelo reclamado, e se este for empregador ou tomador do serviço. Exige depósito recursal, recurso ordinário, recurso de revistas, embargo ao Tribunal Superior do Trabalho, recurso extraordinário, recurso ordinário em ação rescisória e agravo de instrumento. Contudo, para o recurso ordinário, recurso de revista, embargos e ao TST, recurso extraordinário e recurso ordinário em ação rescisória, a regra para o depósito recursal é a seguinte: importante memorizarmos que o reclamado depositará o valor da condenação ainda não depositado até o limite do teto estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. O teto estabelecido a partir de 1º de agosto de 2018 é de R$ 9.513 no caso de interposição de recurso ordinário, de R$ 19.026,32 no caso de interposição de recurso de revistas, embargo e recurso extraordinário e recurso ordinário em ação rescisória. O artigo 899, parágrafo 7º da CLT, exige depósito recursal para interposição do agravo de instrumento, no importe de 50% do valor do depósito de recurso, o qual se pretende destrancar. Ressalte-se, entretanto, que quando todo o valor da condenação já estiver depositado, nada mais poderá ser exigido a título de depósito recursal. Assim, para apurar o valor a ser depositado, deve ser utilizado o seguinte raciocínio: o reclamado depositará o valor da condenação, ainda que não depositado até o limite de 50% do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar. Somente haverá depósito recursal quando houver decisão condenatória em que a empresa tenha sido condenada a pagar certa quantia. Súmula 161 do Tribunal Superior do Trabalho.
sendo devido também em caso de interposição de recurso adesivo. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia. A fiança bancária consiste em um contrato em que o banco garante o cumprimento da obrigação de seu cliente, que é o reclamado. Por sua vez, o seguro-garantia judicial trata-se de um contrato de seguro firmado pelo reclamado com uma seguradora, que garante o pagamento de depósitos judiciais em dinheiro ou em penhora de bens que possam ser devidas pelo segurado executado na pendência de execução judicial. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Também são isentas as pessoas jurídicas de direito público e o Ministério do Trabalho. Doravante, em relação às empresas públicas e à sociedade de economia mista, em caso de recurso, deverá ser recolhido o respectivo depósito recursal, súmula 170 do Tribunal Superior do Trabalho. A massa falida também não está sujeita ao pagamento de custa, nem ao depósito recursal. No entanto, em relação às empresas em liquidação extrajudicial, a súmula 86 do Tribunal Superior do Trabalho, estabelece o que? A obrigatoriedade do recolhimento das custas e depósito recursal. Uma vez depositado integralmente o valor da condenação, o juízo estará garantido de modo que nenhum outro depósito precisará ser realizado pelo recorrente, salvo se majorada a condenação. Transitada e julgada a decisão recorrida, o juiz ordenará o levantamento imediato do depósito recursal em favor da parte vencedora. Nos termos da súmula 248 do Tribunal Superior do Trabalho, o depósito recursal deverá ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso, e a interposição antecipada do recurso não prejudica a dilação legal. A súmula aplica-se ao recurso ordinário, recurso de revista, embargo ao Tribunal Superior do Trabalho e recurso extraordinário. No caso de agravo de instrumento, o depósito deve ser realizado e comprovado no ato da interposição. Assim como ocorre com as custas nas hipóteses de recolhimento insuficiente do depósito recursal, o recorrente deve ser intimado para promover a complementação no prazo de 5 dias, e somente se não o fizer, ocorrerá a deserção. Trata de um exemplo do princípio da primazia da decisão de mérito, havendo então a condenação solidária de duas ou mais empresas. O depósito recursal efetuado por uma delas aproveita os demais, desde que a empresa que realizou o depósito não pleiteie sua exclusão na lide. O recolhimento do valor da multa imposta como sanção por litigância de má-fé não é pressuposto objetivo para a interposição dos recursos de natureza trabalhista, pois entende o Tribunal Superior do Trabalho que tal multa não se qualifica como custos processuais. As relações de emprego, na fase de conhecimento, as custas serão recolhidas pela parte vencida. O valor das custas incidirá à base de 2%, com o valor de 10,64 centavos e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social e serão calculados. Quando houver extinção do processo sem resolução do mérito ou julgado totalmente improcedente o pedido sobre o valor da causa, no caso de procedência de pedido formulado em ação rescisória e ação constitutiva sobre o valor da causa, quando o valor for indeterminado sobre o que o juiz fixar, as custas serão recolhidas pela parte vencida, que se recorrer deverá recolhê-las no prazo de 8 dias, e se não recorrer após o trânsito em julgado, o recolhimento é enviado por meio de guia. Nessa hipótese de recolhimento insuficiente das custas, o recorrente deverá ser intimado para promover, claro, a complementação no prazo de 5 dias, e somente se não fizer, ocorrerá então a deserção. Trata-se de um exemplo do princípio da primazia da decisão de mérito. Em caso de acordo, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes, salvo se dispuserem de forma diversa. São isentos e de recolhimento de custas beneficiários da justiça gratuita,
A União, os estados, o município e Distrito Federal e respectivas autarquias e fundações públicas que não explorem a atividade econômica. O Ministério Público do Trabalho, a massa falida. A União, os estados, o município e Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações públicas que não explorem a atividade econômica não estão dispensadas em reembolsar as despesas realizadas pela parte vencedora. Os órgãos da fiscalização da atividade profissional e as empresas de liquidação extrajudicial não estão isentos do pagamento de custas. Na fase de execução, as custas processuais serão recolhidas pelo executado. Ao final, em valor definido, em sede de dissídio coletivo, as partes vencidas responderão solidariamente pelo recolhimento das custas calculadas pelo presidente do tribunal ou arbitradas na decisão. O teto máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do Registro Geral da Previdência Social, previsto no artigo 789 da CLT, aplica-se nas decisões que fixam o que proferidas a partir de 11 de novembro de 2017, que entrou a nova lei da reforma trabalhista. Doravante, tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, o sindicato que houver intervido no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas. Não ocorrerá a deserção do recurso quando as custas não forem devidamente calculadas, não houver intimação da parte para a preparação do recurso, devendo elas ser recolhidas ao final. Súmula 25 do Tribunal Superior do Trabalho. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Assim, deverá exigir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos, nos termos do artigo 104, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar o que é preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. No parágrafo 1º, nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independente de caução, exigir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogar por igual período por despacho do juiz. No parágrafo 2º, o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Ressalte-se também que, ao estabelecer que é admitido postular em juízo sem procuração para evitar a preclusão, o atual Código de Processo Civil consagrou a possibilidade juntada posterior da procuração na fase recursal. Prevê também expressamente a possibilidade de regularização processual na fase recursal em prazo razoável previsto pelo juiz. O artigo 76, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará o prazo razoável para que seja sanado o vício. Cumpre destacar que no Tribunal Superior do Trabalho deixou claro que entende que o artigo 76 do Código de Processo Civil é aplicável ao processo do trabalho. Dessa forma, prevê duas situações distintas: a ausência de procuração, caso em que se aplique o 104 e a procuração foi juntada aos autos, porém houve irregularidade de representação, hipótese em que se aplica o artigo 76 do Código de Processo Civil. Em ambos os casos, o Tribunal Superior do Trabalho entende que para o prazo a juntada de procuração e regularidade de representação é de 5 dias, ainda que o artigo 104 do Código de Processo Civil complete o prazo de 15 dias, como se extrai a súmula 383 do Tribunal Superior do Trabalho, o que nos parece que os fez por equívoco. Entretanto, a súmula 383, o recurso mandado, irregularidade de representação, é inadmissível o recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito em caráter excepcional,
Admite-se que o advogado independente de intimação, exibida a procuração no prazo de 5 dias, após o que a interposição do recurso é prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se reconhece o recurso. 2. Verificar o que é irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou subestabelecimento já constante dos autos. O relator ou órgão competente para o julgamento do recurso designará o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício, descubra a determinação. O relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente ou determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. A multa por litigância de má-fé, o recolhimento do valor da multa imposta como sanção por litigância de má-fé não é pressuposto objetivo para a interposição dos recursos de natureza trabalhista, conforme a OJ 409 do Tribunal Superior do Trabalho. Um abraço, filho fortalecimento. Não se esqueça, meu amigo, meu irmão, vamos aí, mete bala aí, se inscreva, bombardeia aí o seu like e o seu joinha, soma. Até o próximo vídeo, em nome de nosso Senhor Jesus.